Olá, povo de Deus, Evangelista Miguel de Souza aqui de volta à cidade de Porto Alegre, né? Depois de ter ficado uns belíssimos dias ali na cidade de Macapá, estamos de volta à nossa casa. Deus tem dado para nós. Somos apenas um mordomo, né? Porque Deus é que é o dono de tudo. Quero agradecer a você que já se inscreveu nesse canal, você que tem compartilhado, tem evangelizado comigo. Quero dizer para você que de segunda a sexta-feira eu tenho oração na igreja e eu estou sempre orando pela tua vida, para Deus abençoar tua vida física, a vida financeira, a vida espiritual. Não sei o teu nome, o teu endereço, mas o Senhor Jesus sabe. E sabe qual é a tua grande necessidade. Como é que está o teu dia hoje? De repente você não está tendo um dia legal, não está tendo momentos bons da vida, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem algo grande para você. Eu queria falar para você nesse momento e fazer uma pergunta. De repente você ouviu falar nesta pessoa chamada Fanny Crosby, uma das grandes compositoras. Esta cantora ela perdeu a visão ainda na sua infância. Gravou mais de 9.000 melodias evangélicas, grandemente usada por Deus. Uma certa feita ela estava num determinado local e um pregador renomado disse algo para ela, né? Comovido com a situação dela, ele disse: que tristeza, né? Que Deus, apesar de ter dado um dom para você do louvor, mas não permitiu que você tivesse a sua visão. Você perdeu sua visão ainda muito jovem, na infância ainda. Ela retrucou para aquele pregador: se eu tivesse que fazer um pedido a Deus assim que eu nasci, seria exatamente esse, que eu nascesse cega. Ele perguntou por quê? Porque eu quero, quando abrir meus olhos na eternidade, o primeiro rosto que eu quero ver é do meu Salvador. Como é que está a tua visão espiritual? Você é aquela pessoa que só vê derrota, só vê fracasso? Se está acontecendo com você porque você não está olhando para Jesus como deveria olhar. Quem olha para Jesus, olha para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Portanto, olhe para Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, na carta do nosso irmão Paulo, segundo os Coríntios, no capítulo de número 4 de 2 Coríntios. É um texto talvez bem conhecido por você que é um leitor da Bíblia. Capítulo 4, eu vou ler versículos 16, 17 e 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está estimulando os irmãos de Corinto a não desfalecer. Talvez você está querendo desfalecer, desanimar, retroceder, olhar para trás. Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Então você tem que olhar sempre para frente. Verso 17 do capítulo 4, segundo Coríntios, diz assim: porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve momentânea tribulação são as adversidades, as agruras da vida. Mas o segredo para isso transformar-se em glórias eternas é você passar essas lutas, essa adversidade que você está enfrentando. Talvez você está passando por uma tribulação pela falta de um bom serviço, de um bom emprego, de um bom salário. Talvez a tua tribulação está tirando a tua paz porque a tua esposa já não consegue compreender você, você já não consegue compreender a sua esposa. Talvez esta tribulação que está impactando a tua vida é porque, quem sabe, você tem um filho ou uma filha mergulhada nas drogas, nos prazeres efêmeros desta vida, e talvez você olhe para essas pessoas sem esperança. Você tem que continuar orando, a oração da fé. A Bíblia diz que é a oração da fé, a oração do justo também. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Você tem que orar, mas orar com fé, para Deus reverter essa situação. Eu orei pelo meu filho durante 15 anos ter afastado do caminho do Senhor. Hoje é um obreiro, está fazendo a obra de Deus. E o mesmo Deus que entrou na vida do meu filho, resgatou ele. Eu lembro-me que quantas madrugadas eu acordava em casa, às vezes ele estava naqueles inferninhos ali do centro de Porto Alegre. E eu sempre orava por ele, né? Sempre orava por ele. Hoje está fazendo a obra de Deus, casado com a sua esposa, seus filhos, fruto de uma oração. Portanto, não desfaleça, não desanime. Continue caminhando e confiando no Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições,
Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você não pode perder o ânimo. As aflições é inevitável na nossa vida, mas não perca o ânimo, continue animado, confiando no Senhor. O verso número 18 diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se vê com esses olhos humanos, né? Não atentando nós. Tem pessoas que só olham para o momento, para agora, não está preocupado com amanhã. Você tem que preocupar com amanhã na eternidade. Olhar para a eternidade e saber que existe uma eternidade aguardando você e que Jesus está logo ali na eternidade, né? Para receber você, receber eu. E o Espírito Santo está na minha e na tua vida 24 horas. Jesus foi para o Pai, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, que está trabalhando na nossa vida, porque esse é o momento do Espírito Santo, certo? Então diz assim, mas as coisas que se vê, porque as que se vê são temporais. Tudo que você vê aqui, tudo que você conquista aqui, fica aqui. Tudo é temporais. Na última parte do verso diz assim, os que não vê, as que se não vê são eternas. As coisas que a gente não se vê são eternas. Por que muitas vezes nós trabalhamos o dia todo e de noite vamos para a igreja? Nós não estamos preocupados só com esta vida terrena, não. Porque essa vida terrena ela vai passar. Mas nós estamos preocupados com a eternidade. Uma eternidade com Cristo, uma eternidade feliz, só com Jesus. O texto bíblico que eu escolhi para colaborar com este texto está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Dr. Lucas, no capítulo 24. Ali, um texto muito interessante, é no final daquele capítulo. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, já havia se manifestado a alguns dos seus discípulos. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, 2 dos discípulos de Jesus, eles iam para uma aldeia chamada Emaús, ficava a 60 quilômetros, a 60 estádios de Jerusalém. Eles iam caminhando naquela direção daquela cidade, os dois. O nome de um deles chamava-se Cleopas, o nome do outro nós não sabemos. É interessante que Jesus ele tinha apóstolos, que são os 12, né, do colegiado eleitoral de Jesus, os 12 apóstolos. Mas Jesus tinha muitos discípulos. Então a gente observa que esse Cleopas era um dos discípulos de Jesus. Ele não era apóstolo, ele era discípulo. Segundo uma tradição antiga, ela diz que Cleopas ele era irmão de José. Não podemos afirmar categoricamente, mas uma tradição antiga diz que ele era irmão de José. Eles estão vindo ali e vinham conversando no caminho. Jesus agora se apresenta a ele e sai caminhando com eles e começa a conversar. Jesus já ressuscitado, começa a conversar e disse, mas que conversa é essa? Que assunto é esse que vocês vêm tratando pelo caminho? Ele disse, é só tu peregrino entre nós, estrangeiro, que não sabe os outros acontecimentos. E Jesus perguntou, quais são eles? Ele disse, é que nós tivemos aqui um homem chamado Jesus, varão aprovado por Deus, né? Nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel, mas no entanto, os homens o mataram, crucificaram, né? E hoje é o terceiro dia que ele morreu. Se bem que algumas mulheres foram até alguns dos discípulos, disseram que viram, foram ao sepulcro dele e que ele já ressuscitou. Inclusive viram alguns anjos lá informando da ressurreição. Os discípulos foram lá para conferir e realmente chegando lá, só encontraram o túmulo vazio. Eles continuaram caminhando com Jesus, Cleopas e outro homem, que a Bíblia não menciona o nome desse outro discípulo. Foram caminhando. Quando chegou próximo da aldeia em que eles iam, que era Emaús, eles vão entrar e Jesus fez menção de quem ia um pouco mais adiante. Eles disseram para Jesus, olha, fica conosco, o dia já se declina. Jesus então concordou em entrar com eles ali, naquela aldeia. Jesus entrou naquela aldeia, entrou naquela casa de um deles, e ao Jesus entrar ali, a Bíblia diz que mas não é nécio e tarde de coração para vocês não entender as escrituras, as leis, os profetas falaram, você não consegue entender. E agora Jesus começa a conversar com eles, em seguida chegou a hora daquele abençoado refeição. Jesus pegou o pão, e quando Jesus pegou o pão, ao pegar o pão, a Bíblia diz que eles reconheceram que era Jesus e Jesus simplesmente desapareceu do meio deles. Olhou um para o outro e disseram, mas nem o menor ardia em nosso coração quando ele vinha pelo caminho e expunha essa escritura, trazendo lá desde Moisés até agora. Levantaram-se e retornaram para a cidade de Jerusalém para dar notícia aos discípulos que Jesus realmente havia ressuscitado.
e havia aparecido a eles. E outros discípulos também confirmaram que Jesus realmente tinha ressuscitado e aparecido a ele. Você observa que esses dois moços eles acompanharam Jesus 3 anos e meio. Mas eles haviam esquecido todos os ensinamentos de Cristo. Jesus tinha dito, olha, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Uma certa feita, Jesus disse que assim como uma certa feita, os fariseus, os doutores da lei chegaram com Jesus e disseram, Senhor, queremos um sinal da tua parte. Jesus disse, uma geração incrédula e perversa me pede um sinal, e eu não darei outro sinal senão a do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na entranha daquele peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus havia confortado os discípulos várias vezes, né, que iria morrer. Em São João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Os discípulos estavam turbados, preocupados, porque as palavras de Jesus eram palavras que Jesus já estava concluindo a sua tarefa na terra. Que Jesus agora ele ia retornar ao Pai, ele ia morrer. Então os discípulos estavam apreensivos, preocupados, porque havia abandonado muitos seus afazeres. Ali, por exemplo, a gente olha para a pessoa de João, para a pessoa do Tiago, né, Pedro, abandonaram praticamente o seu trabalho de pesca para seguir a Jesus, para se dedicar a Jesus. De repente agora a notícia é essa, Jesus dá que ele vai morrer, ele vai passar pela morte. Jesus conforta eles. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar o lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver estejais também. Os discípulos não conseguiram manter isso no seu coração, esta fé viva. Os ensinamentos de Cristo apontavam que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles viram Jesus ressuscitar a pessoa de Lázaro com 4 dias de morto. Mas eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, como ele disse. Você observa aqui, o que faltava nesses dois discípulos? A visão espiritual, a visão de Deus. Por isso que lá, uma das cartas do Apocalipse, lá, o Senhor Jesus aconselhando aquele anjo da igreja, aquele pastor, e disse, aconselho que de mim compre colírio para que unja teus olhos e veja. Muitas pessoas estão com a sua visão ofuscada pela incredulidade, pela dúvida, pelo pessimismo, pela falta de fé. Já não lê mais a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você vai perder a sua fé. Porque a nossa fé é gerada pela palavra de Deus. Paulo falando em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não está lendo a sua Bíblia diariamente, a tendência é a sua fé sucumbir. Se você não está procurando ir à igreja, ouvir uma palavra de Deus, aquela palavra encorajadora, aquela palavra que levanta você, aquele louvor que vem impactar a tua alma, você vai perder essa visão de Deus. Você que só vê derrota, só vê fracasso. Você olha para o seu casamento e acha que não tem mais solução. Só existe uma forma de resolver o seu casamento, é se divorciando. Não faça isso. Comece a voltar ao primeiro amor. Que Deus possa nesse momento abrir a tua visão espiritual para que você possa ver talvez esse desemprego que bateu a tua porta e você não consegue ver uma porta aberta. Mas eu vou estar orando agora e Deus vai estar abençoando a tua vida. Santo de Israel, poderoso de Jacó, na tua presença nesse momento eu ministro uma bênção sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste jovem. Ministro uma bênção sobre a vida deste casal, essa família, Pai, que está esse casamento em ruína. Ministro uma bênção, Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que está aflita, desesperada, sem qualquer esperança, Pai, entra com a solução. Essa pessoa, Pai, que está doente agora, entra com a cura, entra com o milagre. Pai, em nome de Jesus, a pessoa já não tem mais fé, não crê em milagre, talvez está desenganado dos médicos, mas entra com a cura agora. Esse pai que não crê mais na restauração da sua filha, do seu filho, Pai, gera uma fé. E abre, Pai, a mente desse homem, abre o entendimento desse homem, abre os olhos espirituais desse homem, para que ele veja. Um dia, a pessoa do profeta Eliseu, ele orou sobre a pessoa de um dos seus discípulos e disse, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Que Deus possa abrir teus olhos para que você veja. A vitória está bem diante dos teus olhos. Só que teus olhos estão ofuscados pela catarata da dúvida, do pessimismo, do medo e do fracasso. Mas Deus vai remover esta situação. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.